Falar de outro. Covid no Brasil é tema, a expansão da Covid, tema de extrema preocupação na Organização Mundial da Saúde. Jamil Chad falou no Band News TV o seguinte. É o relatório semanal que a OMS apresenta sobre a situação no mundo da Covid e que aponta algo que o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, já tinha alertado na semana passada, que o crescimento no número de novos casos no Brasil era muito preocupante. Agora a OMS traz isso em números. Como você citou, uma expansão de 35% no número de novos casos entre uma semana e a outra. Essa taxa é a maior taxa entre os principais países onde a Covid, claro, está sendo transmitida. São 5 os grandes países onde isso acontece e o Brasil é o que tem a maior taxa de expansão. Ou seja, aquela frase de Tedros Ghebreyesus na semana passada de que estava preocupado, ela tinha, obviamente, como base dados muito concretos. Não é só o fato de estarmos com 6 milhões e 600 mil casos, sermos a segunda nação com mais casos no planeta, mas isso que o Jamil falou, temos um crescimento entre os países mais afetados de 35%, mais proximamente, né? O que apresenta um quadro bastante preocupante. Muito preocupante, especialmente porque nós estamos nesse ranking, nesse vergonhoso e triste ranking, já desde o começo da pandemia. E agora, essa curva ascendente do aumento do número de casos, nós estamos ocupando aí esse pódio que a gente não quer. Então, esse relatório é internacional, seríssimo, a gente acho que dispensa comentários, né? O fato de ser da ONU, acho que não precisa comentar mais, né? E as autoridades precisam tomar alguma providência. A gente fala isso, claro, a autoridade tem que tomar providência. Gente, mas tem que tomar. Isso é progressivo. A transmissão, ela é progressão geométrica. Um contaminado, são dezenas ao lado que podem ser contaminados. A gente ainda não está preparado para ter grandes comemorações. Vamos voltar a falar do Natal e do Réveillon com preocupação. Ninguém está falando em fechar comércio, muito pelo contrário. Está todo mundo precisando trabalhar até para enfrentar essa pandemia com mais coragem. O que precisa é de uma fiscalização mais segura e de uma conscientização de que, não vou pegar, porque às vezes as pessoas relaxam. Isso é psicológico, né, Ronald e Zaidan? A gente chega num momento que começa a se acostumar aí com o fato de que o mundo está com Covid mesmo, o Brasil está com Covid, os casos estão próximos, eu estou aqui ainda, e vai esquecendo e vai relaxando. Não pode, gente, não pode, não esquece. A gente faz esse alerta todos os dias. Nossa, a gente sabe, eu ando na reportagem, ando por todos os cantos aí que vocês podem imaginar. Tá feia a coisa, tá muito feia a coisa. A gente tem que se proteger e a gente tem que pensar na nossa família quando a gente volta para casa. É muito difícil. A gente está aqui dando a notícia para vocês todos os dias com a maior alegria, a maior satisfação, mas com a maior segurança, que não tá brincadeira, pessoal. Além desse relatório da ONU, é importante destacar que o Brasil, proporcionalmente, é o país que mais cresce em número de casos na América, né, na América Latina, e agora nós estamos com um índice de 1,14, ou seja, a cada 100 pessoas infectam outras 114. Cada quanto que é, Ronald? Repetindo? Nós estamos com um índice de 1,14, cada 100 pessoas contaminam 114 pessoas. Olha aí, faz as contas, gente. Só pegar a maquininha calculadora, não sei fazer de cabeça, mas isso repercute, né, Zaidan? Porque houve um momento em que 100 contaminavam 80. Chegamos a isso. 70. Então, sempre que passa de 1, né, que é ou seja, 1 contamina mais do que 1, então isso vira uma tendência preocupante, porque aí você pode ter o risco da progressão geométrica. Isso. Agora, o crescimento de 35% na semana passada no Brasil chama muita atenção mesmo. Não é nem por ser de OMS. A OMS, para mim, ela sai muito menor dessa pandemia. Ela errou demais. Agora, o fato é que há muito mais casos do que os relatados, né? Isso é uma obviedade. Em todos esses países, esses 5 aí, Estados Unidos, Brasil, Índia, Rússia e Itália. São 5, como disse a Sônia, que estão nesse vergonhoso ranking, na ponta desse vergonhoso ranking. Porém, há muito mais casos, né? No Brasil a gente sabe disso,
E também na Índia, também na Itália, também nos Estados Unidos e na Rússia, porque o número de testes é inferior à necessidade. Então, há muito mais gente no Brasil que teve contato com o vírus, que foi contaminada. Muita gente assintomática, muita gente que teve sintomas sérios, inclusive colegas nossos, e que não foram testados. Passou, superou, mas não foi testado. Ele não está contabilizado, não é? Então você tem muitos casos. O número de casos é maior. Agora, por isso que o importante é a gente observar a situação dos hospitais. E ontem nós falamos de passagem, e sei que hoje o Ronald, inclusive, reservou um espaço para isso. No Rio de Janeiro, por exemplo, né, em que os médicos estão dizendo, olha, não tem mais lugar, cara. Não tem mais lugar. Hospitais privados de ponta em São Paulo já deram alerta há quase um mês. Né? O Einstein, o Círio, falando do crescimento do número de casos em que era necessária a internação em UTI. Esse é o ponto. Né? Então, muita gente vai se contaminar e não vai ter sintoma, muita gente terá sintomas leves, muita gente terá sintomas médios, mas sem necessidade de internação. Agora, a grande preocupação, além, claro, do número de mortes, e nós estamos aí caminhando para 180 mil mortos, né? Além disso, o número de internações, né? A pressão, de novo, sobre os hospitais. E qual a saída? Há duas. A imediata são aqueles cuidados, né? E que muita gente trata como chatice, como conselhos chatos, né? O papo da manter reserva, manter alguma distância, lavar a mão, passar álcool, usar máscara, não sei o quê. Essa é a medida imediata. E depois a vacina, não é? E até nisso nos metemos no imbróglio. Porque hoje há uma vacina aprovada no mundo, é a da Pfizer. Essa é a vacina aprovada. É a da Pfizer, que a Grã-Bretanha já começou a usar, não é? As outras, como a Coronavac e mesmo a de Oxford, ainda estão na terceira fase. Esperamos os resultados da terceira fase. Não é? A da Pfizer não. Essa está pronta, inclusive com conselhos para que não seja qualquer um que pode receber a vacina. Conselhos de que as pessoas que têm um histórico de reações alérgicas que não podem tomar. Então, não temos a maravilha nos esperando daqui a 2 semanas. E por isso, esse cuidado imediato é o fundamental. Não é? Não adianta, eu não sei o quê, é uma chatice e tal. Tá tudo bem, cara, mas você pode não sofrer nada. Mas você pode levar uma pessoa próxima de quem você gosta a sofrer demais, crítica. Né? A uma situação crítica. Né?